A paz de Cristo, queridos. É com alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para trazermos subsídios aos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós o convidamos a inscrever-se nesse canal, dar o seu joinha e também ajudar a nós divulgar esse trabalho nas suas redes sociais. Lembrando que nós estamos com um novo endereço de e-mail que eu vou deixar aqui na descrição. Então nós não estamos mais com aquele e-mail antigo. Agora nós temos um e-mail que dá EBD, que é ebd.estabelecendoorreino@gmail.com, e através desse canal você se comunica conosco. Lembrando também que os slides estarão disponíveis a partir da sexta-feira, da próxima sexta-feira. Eu deixarei aqui embaixo o link para que os irmãos possam baixar o arquivo de slides para o seu computador. E ainda temos também aula para juvenis com o professor Juninho. Também vou deixar na descrição o link do professor Juninho para você que tem na sua igreja, na sua classe, classes, melhor dizendo, para juvenis. Então nós temos a aula do professor Juninho. Então muita coisa eu vou deixar na descrição do vídeo. Então clique aí para você dar uma olhada. Professor Daniel. Olá amigos, estamos de volta. E desta feita com a lição de número 2, que nós temos como tema a maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Nós temos aqui, professor Márcio, o nosso título: a necessidade universal da salvação em Cristo. O nosso texto áureo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3 e o verso 10, que diz: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. A nossa verdade prática: o pecado manchou toda a raça humana e somente o sangue de Cristo é suficiente para purificá-las. Nós vamos se deter mais na verdade prática, né? Nós não vamos fazer uma aula seguindo o comentário em si, a ordem do comentário, porque está muito bem comentada, né, pelo pastor José Gonçalves, que por sinal assistiu o vídeo anterior, né, fez o seu comentário, né, demonstrando uma humildade, né, do servo de Deus. Está muito bem comentado. Então nós vamos trazer alguns subsídios, né, que não estão, né, no texto, no comentário do pastor. Mas antes de nós comentarmos a verdade prática, nós queremos mostrar algo, né, professor Tuniel, que está na conclusão. Nós estamos iniciando ao contrário, que é a diferença entre universalidade, a universalidade do pecado, e o universalismo. Palavras que parecem semelhantes, mas têm significados diferentes. O que temos sobre isso, professor? Muito bem, professor Márcio. Nós vemos que quando fala sobre a universalidade do pecado, né, é quando o homem, pelos seus esforços próprios, ele não consegue, ele não pode vencer o pecado. Então, por mais que esse homem tenha boas obras, boas atitudes, ele não pode vencer a consequência do pecado, que é a morte, como também não pode deixar de ser pecador, de cometer pecados. Exatamente. Exatamente. E no vídeo anterior, você comentou, né, sobre a questão de por mais que eu seja uma pessoa de bem na sociedade, isso não me garante salvação. Muito bem. Então, a universalidade do pecado, então, é a questão que toda a humanidade está debaixo da lei do pecado, né? Todos cometem pecado, né? E ninguém pode vencer o pecado pelos seus próprios esforços, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. Tá. E com relação ao universalismo, o que é universalismo? Essa é uma doutrina herética, onde que ela afirma, né, que não precisa, independente se você aceita Cristo ou não, você é salvo. Então, temos que refutar essa doutrina.
Então, muito bem. Então, para você que conhecia essas duas palavras que parecem semelhantes, né? A universalidade do pecado é uma coisa, o universalismo é uma doutrina totalmente herética. Então, são duas coisas totalmente diferentes que está na conclusão desta lição. Bem, na verdade prática, que é o ponto que nós queremos nos deter mais aqui, diz que o pecado manchou toda a raça humana. Como o pecado manchou a raça humana, professor Otoniel? E aqui nós vamos levantar alguns questionamentos. É verdade. Observamos, professor Márcio, que o homem, né, através, né, do pecado, a Bíblia diz que através do pecado entrou a morte. Então, na mesma epístola, no capítulo 5, versículo 12, Paulo diz que por um homem entrou o pecado, Isso. como consequência do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Vamos ler o texto? Vamos ler lá. Porque se nós entendemos esse texto de maneira errada, alguns leem morte e interpretam como pecado. Isso. Mas a Bíblia não diz que o pecado passou a todos os homens. E sim. Ou seja, o pecado original passou a todos os homens. Não. A Bíblia diz que a morte, que é a consequência do pecado, passou a todos os homens. O que diz Romanos 5:12? Diz assim: porque, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Muito bem. Então, aqui nós queremos levantar um questionamento. O homem nasce pecador ou o homem torna-se pecador, professor Tânia? Diante do texto que nós lemos aqui, professor Márcio, o homem torna-se pecador. Certo. Então, o pecado manchou toda a raça humana. Quer dizer que todos os homens, depois de Adão, Sim. eles pecaram à semelhança de Adão. Isso. À semelhança de Adão, todos os homens pecaram. Tanto é que Paulo fala, no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo não diz que Adão pecou e o pecado passou a todos os homens. Então, amados professores e alunos, nós queríamos esclarecer, nós queríamos ampliar a tua visão a respeito disso. O pecado manchou toda a raça humana. E a questão que fica é como o pecado manchou toda a raça humana. Porque todos os homens que vieram depois de Adão, eles pecaram à semelhança de Adão. Mas uma coisa que nós vamos deixar bem claro aqui é que o homem não nasce pecador. Ele torna-se o pecador porque ele tem uma propensão. Ele é propenso a pecar. Ele tem uma tendência a pecar. Exatamente. Mas ele não nasce pecador. Quem que trouxe essa doutrina do pecado original, professor Otoniel? Um dos pais da igreja? Isso. Um dos pais da igreja nosso, Agostinho trouxe. Mas, professor Márcio, ele baseou essa doutrina onde? Em que parte da Bíblia que ele baseou essa doutrina de que o pecado vai passando de uma pessoa para outra? O texto que nós lemos aqui diz que não é um pecado. Diz que passou de um para outro foi a morte. Que é o juízo, é a consequência do pecado. Baseado em que Agostinho trouxe essa doutrina que muitos têm como verdade? Bom, o Agostinho e mais alguns dos pais da igreja, eles também interpretaram erroneamente os textos de Paulo em Romanos. Mas um texto que é muito usado para afirmar a doutrina do pecado original é o Salmo 51, verso 5, que eu vou pedir para que você encontre, para nós lermos 51 e 5. Corretamente. Salmo 51, verso 5. Enquanto você acha aí, eu quero dizer que Agostinho criou essa doutrina de que na procriação, ou seja, através da relação sexual, né, o pecado é passado, né, para as gerações. Né? Vejam que é absurdo. Como se fosse genético. Isso, como se fosse genético, como se o pecado fosse biológico, né? Como se fosse uma doença genética que teu pai e tua mãe têm e você também vai ter, né? Então foi dessa maneira que Agostinho criou
a doutrina do pecado original, que a Igreja Católica Romana, ela adotou no Concílio de Trento. Ela adotou oficialmente a doutrina do pecado original. Agora, você sabe o que chama a atenção, professor? É que a maior parte dos evangélicos não sabe que esta é uma doutrina romana. Então a doutrina do pecado original, ela não é bíblica. Ah, não é bíblica? Não existe pecado original. Assim como não existe salvação original. Mas e o texto aqui de Salmo 51 e verso 5? Parece que dá a entender que existe essa doutrina mesmo, baseada na Bíblia? O que diz Salmo 51, verso 5? Davi está dizendo assim, ó, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Tá certo. Se você não conhecer o contexto ao qual Davi escreve este salmo, nós não vamos conseguir interpretá-lo corretamente. Nós vamos firmar aí uma doutrina, na verdade, Agostinho entendendo errado esse texto, e muitos hoje entendendo de forma equivocada, vão interpretar que o recém-nascido já é pecador. A criança que nasceu ontem, que nasceu semana passada, já é pecador. Agora, por isso que a igreja romana, sim, ela batiza, né, as crianças, né? Batiza os recém-nascidos, né, para livrá-los do pecado original. Mas pecado original não existe. Não existe. Muito bem. Então, nesse caso, professor Márcio, não existe o pecado original, né? Ok. Dentro do conceito protestante, por que não batiza criança? Não, nós não batizamos criança por causa de que a criança ela não tem pecado. Você pode ver que você é presbítero, sim, os pastores, né, sempre vão apresentar criança, né, ele pega a criança e normalmente o pastor ou o presbítero ele faz, né, a menção. Nós não costumamos batizar crianças porque criança não tem pecado. Então nós, protestantes, evangélicos, nós não cremos no pecado original, na doutrina do pecado original, que é uma doutrina católica romana. Porém, né, fora desse contexto de apresentação de crianças, a maioria das vezes nós adotamos essa doutrina nas entrelinhas, que o homem é pecador por natureza, né? Nós adotamos parte da doutrina de Agostinho. Mas vamos responder a questão, que você me fez uma pergunta, isso, né? O que Davi está falando neste salmo? Nesse salmo. Bom, 51, Salmo 51 e o verso 5. Lê para mim de novo. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Tá, vamos lá. Davi escreve esse salmo em que momento? Davi havia sido confrontado há poucas horas antes de ele escrever esse salmo, pelo profeta Natã. Davi havia cometido um adultério, Davi havia cometido um homicídio. O profeta adentra no palácio, né, confronta Davi, Davi se humilha, e assim que o profeta sai, Davi escreve o salmo de número 51. No salmo 51, Davi está revelando o seu coração, Davi está derramando o seu coração na presença de Deus. Ele fala para Deus: ó, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. O Senhor pode tirar qualquer coisa, mas não retire, porque ele sabia que ele havia cometido um delito gravíssimo contra o Senhor. E aí ele começa a rememorar a história dele. Quando ele diz assim, em iniquidade fui formado, em pecado concebeu a minha mãe, ele está falando dele. Dele próprio, e não com uma regra universal. Bom. Então agora ficou mais claro. Mas vamos clarear aí ainda mais. Né? O que é? Davi, ele era fruto de uma relação extraconjugal de Jessé. Davi era um filho bastardo. Aí você me pergunta, mas diz isso? O texto fala disso? Você não vai encontrar isso dizendo que Davi é fruto de uma relação extraconjugal na Bíblia. Claro que não. E a tradição judaica, ela por muito tempo, ela tentou esconder, né? Ou seja, maquiar a história de Davi. Mas você vai vendo, se você analisar o contexto
de como Davi vivia, você vai ver claramente que ele era o filho bastardo. Ele era aquele filho que Jessé não gostava de mostrar não. Sabe aquela história na vida que alguém fez no passado e mancha a sua história, mancha a sua trajetória e você tenta esconder? Procura não lembrar? Procura não lembrar? Essa era a história de Jessé. Quando Samuel adentra a casa de Jessé, o profeta, sacerdote e juiz Samuel, para ungir um dos seus filhos como rei, Jessé passa perante Samuel 7 filhos. Ele diz, eis aqui meus filhos. Então ali ele já deu para o encerrado ali. Isso. Aí passaram os seus 7. Sim. Samuel diz, não é esse, não é esse. Deus diz para Samuel, não é esse. Aí Samuel, por revelação, ele diz assim, acabaram-se os mancebos, ou os jovens? Sim. Note que Samuel não pergunta, acabaram-se os filhos, porque para Jessé, Davi não era considerado filho. Então ele pergunta, acabaram-se os mancebos? Aí Jessé, tem um. Agora eu te pergunto, qual o pai que erra na conta dos filhos? Ainda mais que eram 8. Esquece dos filhos. Não, aí ele lembra de Davi, porque Davi, sendo bastardo, ele não poderia adentrar na casa. Ele não poderia sentar-se ao redor da mesa para comer com seus irmãos. Fazer parte da mesma comunhão? Jamais. Então, segundo os estudiosos, Davi, ele habitava lá no campo, lá onde ele cuidava das ovelhas, juntamente com sua mãe. Era a história que Jessé não gostava de mostrar. Jessé era um homem muito conhecido, riquíssimo em Belém. Então aquela história manchava a trajetória dele. Provavelmente a mãe de Davi era uma das suas servas. Né? E você nota também que a Bíblia diz que Davi era de formoso semblante, porém era ruivo. Porém era ruivo. Ou seja, ele era diferente, a Bíblia deixa bem claro que ele era diferente dos demais irmãos. Então quando ele destaca essa questão que ele era ruivo, estava dizendo, já estava mostrando ali que ele já não fazia, que era diferente dos demais. Diferente dos demais, exatamente. Então quando Samuel diz assim, nós não assentaremos à mesa, sim, enquanto ele não chegar. Então alguns pregadores desavisados vão dizer, não, é porque ele estava sujinho de ovelha. É porque ele cheirava a ovelha. Mas imagine só, professor Tuniel, se na tua casa está o representante máximo da nação, Samuel era juiz, Samuel era profeta e Samuel era sacerdote. Não havia rei. Né? Porque o Saul, que era o rei, Deus já havia rejeitado. Isso. A autoridade máxima era Samuel. A autoridade teocrática. Você acha que ele não ia vestir a melhor roupa, não ia tomar um banho e vestir a melhor túnica que ele tivesse? Não. Mas não é isso. Os irmãos deles, eles vão se assustar quando o profeta fala, nós não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar, porque ele jamais adentrou naquela casa. Ele era bastardo. Ele jamais assentou-se à mesa. Então ele não tinha o mesmo privilégio que os demais, não, por ser considerado bastardo. Ele era considerado estranho aos filhos da sua mãe, aos seus irmãos ele era considerado estranho. Tem um salmo que fala disso, agora eu não vou me lembrar, que ele era considerado estranho perante os seus irmãos. Então, Davi, essa é a história de Davi, e é esta história que Davi está relembrando no Salmo 51, verso 5. Em pecado, em iniquidade fui formado, em pecado concebeu minha mãe. Porque se não fosse assim, nós diríamos que toda relação sexual entre um casal legal, é pecado. Veja que absurdo nós tiramos daí se nós entendemos esse texto fora do contexto. Né? Então, baseado nesse verso, irmãos, olha, presta atenção porque são poucos que têm coragem de confrontar isso, porque o sistema religioso ele maquia a Bíblia. E aí quando você entende esse texto de forma errada, você vai cometer um equívoco tremendo. Então Davi está relatando a sua história no Salmo 51, né? E ele que em pecado a mãe dele havia o concebido, porque ele não era fruto de uma relação lícita. É a história dele e não da humanidade. Então aqui ele está falando de algo pessoal. E isso destrói a doutrina, destrói totalmente a doutrina do pecado original. Crianças, irmãos, não tem pecado. O recém-nascido não tem pecado. O homem torna-se pecador. Ele é propenso. A tendência dele é pecar. Nota que uma criança que ela
assim que ela começa a brincar, o que ela quer? Qual o brinquedo que ela prefere? Uma arma. Uma arma, né? Por quê? Porque o mundo, ela vai crescer fruto do meio no qual ela vive. Então, toda criança é influenciada pelo meio, né? Então, toda criança ela é propensa, ela tem a tendência a pecar, mas nenhum recém-nascido nasce pecador, conforme Agostinho ensinou e conforme a Igreja Católica adotou como doutrina oficial. Então, respondendo aqui, o pecado manchou toda a raça humana. Como que o pecado manchou toda a raça humana? Desta forma, todos os homens tornaram-se pecadores. Para nós encerrarmos, professor Tony, como que nós poderemos então se livrar desta mancha? Somente através do sangue de Jesus Cristo. Então, somente o sangue de Jesus, através do sangue de Jesus, a humanidade pode ser livre da condenação eterna. O que nós podemos falar a respeito do sangue de Cristo? Muito bem, professor Márcio. Nós observamos, né, que o sangue de Jesus, ele tem o seu poder, primeiro, de santificar. Santificar. Isso. Porque havia uma mancha. Isso, havia uma mancha. Ele também tem o poder, além de santificar, né, purificar, né, também são sinônimos, né? Uhum. Então, aí prossegue, né? Justificar também. Porque de que maneira que o homem pode se livrar dessa mancha? Isso. Nós acabamos de falar no começo da aula que por esforço próprio é impossível. Por mais que ele seja alguém de bem na sociedade, por mais que ele seja alguém de repente que tem uma certa referência dentro da sua sociedade, né, em questão de comportamental, mas os seus esforços não tem como, através dos seus esforços, ele alcançar a salvação. É somente pelo sangue, através, né, do sangue. Muito bem. Então, para nós encerrarmos essa aula, professor Daniel, eu pediria para você achar aí 1 Pedro, capítulo 1, o verso 18, para nós falarmos um pouquinho a respeito deste sangue, encerrarmos com esse versículo. Por quê? Como que o homem poderia derramar seu próprio sangue? Se um homem quisesse, não, eu vou derramar meu próprio sangue, não poderia, porque ele era pecador. Na verdade, para satisfazer a justiça de Deus, porque Deus é justo, né? Para satisfazer a justiça de Deus, precisaria de sangue inocente. Isso. O que diz 1 Pedro 1,18? Sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Um cordeiro santo, um cordeiro puro, perfeito. Então ele derramou um sangue perfeito para purificar a minha vida, para purificar a vida do professor Tony, a vida de todos os professores e alunos que estão nos assistindo. Então, amigos, para nós deixarmos para você hoje aí, o pecado manchou toda a raça humana. Você já entendeu como ele manchou? E aí somente o sangue de Jesus poderia satisfazer plenamente a justiça de Deus. Então leve para a sua classe isso. Mesmo que você seja mais profunda na tua análise teológica, lembre-se de uma coisa: todos nós necessitamos do sangue de Jesus em nossas vidas. Nenhum de nós pode comparecer perante Deus sem estar coberto pelo sangue de Jesus. Nenhum de nós pode se justificar diante de Deus se não estiver com o sangue de Jesus que limpa, que purifica, que santifica, que redime, que salva. Se porventura nós temos alguém que ainda não foi lavado por esse sangue, conhece até a história de Jesus, lembre-se, você só pode ser justificado perante Deus através do sangue precioso de Jesus. Que esses poucos conceitos que nós trouxemos aqui, eles possam ser úteis para todos os professores e alunos deste Brasil que estão acompanhando. Professor Tony, suas palavras finais. Que Deus abençoe você, professor, você aluno, você amigo que está nos acompanhando. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Ore por nós, inscreva-se nesse canal,
Inscreva-se nesse canal. Saiba que os slides estarão na sexta-feira disponíveis, né? A partir de sexta-feira. E lembre-se que estamos com um novo e-mail, ebd.estabelecendooreino@gmail.com. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.